coisa que precisa ser dita. O Ancelotti sempre acreditou em Matheus Cunha e Paquetá. Sempre acreditou neles. Tanto é que ele colocou ontem os dois para começar o jogo. E no ciclo dele antes da Copa, esses caras eram importantes para ele. E ontem ele ganhou pontos importantes nessa tese dele. Da importância do Paquetá e da importância do Matheus Cunha. Porque o Matheus Cunha é um falso 9, que é um híbrido de meia e atacante, centroavante, homem de área. É um jogador que tem uma movimentação muito interessante, que facilita o trabalho, principalmente do Vinícius Júnior. E o Paquetá, que a galera mete o pau nele, critica e tudo, ele é um dos poucos, gente, um dos poucos que nós temos que consegue armar o jogo e que joga de volante, porque ontem, muitas vezes, o Paquetá ele virou um volante para cobrir o Casemiro e o Bruno Guimarães. O Paquetá ontem jogou pelos dois, pelo Casemiro e pelo Bruno Guimarães. Ele vinha aqui atrás, ele cobria, ele saía jogando, ele armava o jogo, ele deu passes espetaculares. Então, o Paquetá, que foi muito mal no primeiro jogo, foi um destaque ontem, merece ser elogiado e mostrou por que o Ancelotti gosta tanto dele e o Matheus Cunha, idem. Então, Paquetá e Matheus Cunha ganharam pontos importantes com a galera, porque com o Ancelotti eles já tinham esse prestígio. Eles são jogadores importantíssimos, porque no esquema do Ancelotti, ele copia e cola o que ele fez no Real Madrid e ganhou várias Champions League. É um time de transição rápida, que marca forte e que sai para explorar a velocidade de Vinícius Júnior. Foi assim que ele jogou no Real Madrid tantos anos. E ele está replicando isso na seleção brasileira. E é um modelo de jogo que amplia muitas possibilidades do Vinícius. Então, ele está fazendo isso. E neste modelo de jogo, Paquetá e Matheus Cunha são titulares e são indiscutíveis na cabeça do Ancelotti, que é o que interessa. Não interessa o que eu penso, não interessa o que você pensa, não interessa o que o seu José da padaria pensa. O que interessa é o que o Ancelotti pensa, porque é o que ele define e que vai para campo. E ontem, obviamente, que tem alguém aí falando o seguinte: porra, mas era o Haiti. Legal, mas poderia jogar mal contra o Haiti, como jogou mal contra o Marrocos. E poderia ter vencido de menos, poderia ter empatado o jogo. É futebol, minha gente. Mas não foi isso. O Brasil pegou um adversário limitado e fez o que tinha que fazer. Ganhou bem. E outra coisa, hein? Os haters de Vinícius Júnior estão apavorados. Apavorados. Porque o Vinícius, ele tem uma sina de calar a boca dos antes que o criticam. Ele vai derrubando argumento por argumento. Já derrubou vários, desde quando ele surgiu. E ele está prestes a derrubar mais um. Não joga nada na seleção brasileira. Gente, Vinícius Júnior é jogador de Copa do Mundo. Tá maluco, João Guilherme? Não tô não, gente. Não tô não. Nas últimas duas Copas do Mundo, 2022, 2026, Vinícius Júnior participou de 80% dos gols da seleção brasileira. Ou fazendo, ou dando assistências. Vinícius Júnior, em 2022, somando 2026, ele participou de 80% dos gols da seleção brasileira. E já tem 3 gols em Copas do Mundo.
Isso são fatos. Eu não sei o que você que está aí, que é hater do Vinícius Júnior, vai inventar agora para falar mal dele. Eu tenho uma desconfiança. Você vai falar que é o seguinte: porque jogou contra o Haiti. Beleza. Mas o dado é esse, está provado. Pegue a campanha do Brasil na Copa de 2022. Pegue a campanha do Brasil. Vinícius Júnior participou de 80% dos gols da seleção brasileira em 2022. E em 2026, ele simplesmente participou de todos os gols que a seleção brasileira fez. Inclusive, já fez 2 na Copa. Vinícius Júnior já tem 3 gols em Copas do Mundo. 1 gol em 2022 e 2 gols agora. Não joga nada na seleção e tal. Porra! Já tinha jogado bem em 2022 na Copa do Mundo. É que o professor Adenor Bach, o Tite, tinha uma pressa em tirar muito grande. Tirou contra a Croácia com 23 minutos do segundo tempo. Ele estava jogando bem. Deixou o Rafinha, que não estava jogando bem, como, aliás, continua não jogando bem na seleção brasileira. O Rafinha não joga bem, mas ninguém fala nada. Agora, o Vinícius tem isso, tem essa implicância. A gente sabe que é por causa da origem dele. Ele veio do Flamengo e tal, e aí os antes pegam no pé dele. Mas, assim, ele já tinha ido bem em 2022. Só que depois, nesse ciclo, realmente, 2023, 2024, 2025, o Vinícius, de fato, não fez grandes jogos na seleção brasileira. Mas já dizer, não joga nada na seleção, não... Ele tinha feito uma boa Copa do Mundo. Guarde esta informação. Dos gols do Brasil na Copa de 2022, somando com a Copa de 2026, Vinícius Júnior participou de 80% dos gols da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo e nesta participou de todos. Então, minha gente, está claro o seguinte: Vinícius Júnior é o cara desta geração. É o cara que vai puxar a fila desta geração.